Fala, meu guerreiro e guerreira, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Fernandes e hoje eu vou dar uma aula, um tema muito especial para você que vai prestar a prova da Caixa Econômica Federal. O tema é segurança pública. Isso pode cair na sua redação, tudo bem? Então, eu dou aula aqui no que concurso de criminologia, de história e de atualidades. Essa tríade é importante para falar um pouquinho sobre esse tema e na minha carreira pública, sou policial civil do estado de São Paulo, sou investigador de polícia, sou professor da Academia de Polícia, estou há mais de 10 anos no combate direto aí à criminalidade, então tenho um pouquinho de experiência para falar para os senhores, tá certo? Então, Ricardo, mas não tem nada a ver, eu vou prestar para a Caixa, é banco, nem por isso eu gosto. Eu sei, mas a Sesgan Rio, ela vai cobrar temas de atualidades para você na sua redação. E esse tópico pode ser que caia. Vamos então entrar na nossa aula de hoje. Segurança pública para a sua redação da Caixa Econômica Federal. Lógico, essa aula é bem interdisciplinar, bem eclética, e esse tema tem tudo a ver com as questões de atualidades, não é isso? E olha só, vamos então como que a Sesgan Hill ela pode cobrar os senhores. Vamos para a próxima página aqui. Vem, meu filho, sai daqui. Olha só. Então, algumas propostas de redação da Sesgan Hill, agora entre 2023 e 2021, olha só. Meio ambiente, qualidade de vida, ó, acesso às pessoas desbancarizadas, ou seja, relacionado com a questão de cidadania, a questão das pessoas com deficiência, olha só. Desenvolvimento sustentável, meio ambiente, segurança pública, toda a tecnologia são temas interdisciplinares e a segurança pública ela vai convergir com diversos outros temas. Então, olha só que importante falar sobre esse tema. Eu fiz o seguinte, eu fiz aqui dentro de um contexto do que pode cair para os senhores esse conceito de segurança pública, como dissertar sobre isso, não é? Então, ó, políticas de segurança pública e seu papel na sociedade, os desafios e soluções, direitos humanos e segurança pública, violência urbana e criminalidade, criminalidade de massa e organizada, tecnologia da segurança, crimes cibernéticos e modelo de justiça criminal. Temas bem atuais. Então, já que esse texto da Seslen, você sabe como que ela é pedida. Ela vai pedir 2 textos e vai te dar um tema. Então, você vai ter que defender a tese, às vezes diretamente, às vezes não, mas você vai ter que argumentar início, desenvolvimento e conclusão. E quanto maior a informação, você tiver melhor sobre o tema segurança pública. Então, como eu dividi essa aula eu não vou fazer uma redação para os senhores, eu vou dar informações, palavras-chave, encadeamentos de palavras, informações sobre esse contexto a geral no Brasil sobre esse tema. Então, eu dividi a aula aí, vamos falar sobre esse modelo de justiça criminal, vamos falar sobre direitos humanos e segurança pública e vamos falar do perfil da criminalidade e alguns pontos cruciais aqui sobre esse tema, tá bom? Então, início da aula de hoje, introdução, sistema de segurança pública e justiça criminal. Quando falamos de justiça criminal, de segurança pública, a primeira coisa que nós temos que entender é sobre o Estado Democrático de Direito, tudo bem? O que é o Estado Democrático de Direito? É um Estado que vai garantir os direitos fundamentais do cidadão através de uma proteção jurídica. Então, muito importante quando você for defender a sua tese, você trabalhar em cima de conceitos como direitos humanos, a Constituição Federal e legislação penal, tá? Relacionados com a dignidade da pessoa humana. Mesmo você for contra ou a favor, é interessante você defender sua tese dentro desse contexto. E o Estado Democrático de Direito aqui no Brasil, na República Federativa do Brasil, vai ser consolidado com a Constituição de 1988, já que nós viemos de um processo de regime militar. Tá? Então, como que vai funcionar essa justiça criminal no nosso país? Ela é baseada, vai ser os dois poderes, o poder executivo e o poder judiciário, através de 3 frentes: segurança pública, justiça criminal e execução penal, ou seja, o sistema penitenciário. A segurança pública vai fazer a prevenção e a repressão da criminalidade, a justiça criminal vai julgar os crimes, os criminosos, e o sistema penitenciário vai fazer o processo de reintegração, tudo bem?
Esse é o modelo de justiça criminal. Qual que é o objetivo desse modelo? Isso aqui, olha só para uma introdução. Dentro dos objetivos do modelo de justiça criminal e segurança pública do nosso país, olha só, os objetivos é exatamente esse, olha só. É garantir os direitos fundamentais do cidadão, prevenir a criminalidade e reagir à criminalidade. Então, o Estado vai atuar. Quando há crime, o Estado tem que atuar, tem que usar todos os seus órgãos e instâncias formais para combater essa criminalidade através de penas e sanções. Então, esse é o objetivo principal, olha só. Seus direitos fundamentais que estão elencados na Constituição Federal, principalmente no seu artigo 5º aí da Constituição, seus direitos individuais e coletivos, tá certo? E como que o Estado vai fazer isso? Através do processo de persecução penal. Nossa, Ricardo, o que é persecução penal? É o Estado perseguindo o crime. Então, ele é dividir essa persecução penal, ela é dividida em duas fases. Essa aqui é uma introdução para você entender sobre segurança pública. A persecução penal tem duas fases. A fase pré-processual, que é o inquérito, né? E a fase processual, que é a fase de instrução. Quem vai fazer a fase pré-processual? A Polícia Judiciária. Quem é a Polícia Judiciária? Já te explico. E a partir, a partir da investigação, a Polícia Judiciária entrega para o Ministério Público, que vai promover a ação, tudo bem? Entrega para o Judiciário vai passar para o Ministério Público, que vai promover a ação, e aí vai haver todo um processo, tudo bem? A fase de instrução, julgamento, recursos e execução. Isso aqui vai ser como que vai acontecer esse processo. Então, essa é uma palavra muito importante para você desenvolver, dentro, colocar na sua prova, dependendo do processo, segundo o processo de persecução penal, tal, e aí você vai falando. Então, como que vai ser feito a segurança pública? Ponto importante. Constituição Federal, artigo 144. É dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Olha, para você falar sobre isso, dá até água na boca. Olha, nossa, que argumento bom, não é isso? Olha só, sempre cite, ó, a segurança pública está lá no artigo 144 da Constituição. Tudo bem? Qual que é o objetivo? Ó? Preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então, a segurança pública vai ser feita através dos seguintes órgãos. Quais? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e, atualmente, agora as polícias penais, que vão ser as polícias. E aí nós temos duas polícias judiciárias dentro desse processo. Quais são elas? A Polícia Civil e a Polícia Federal. A Polícia Civil e a Polícia Federal vão fazer o quê? São polícias repressivas, vão fazer a investigação de crimes. E você, que vai prestar para a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública da União, quem vai ser responsável pelas investigações de crimes relacionados com a Caixa Econômica Federal é a Polícia Federal, tudo bem? E as outras polícias, Ricardo, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, militares e agora essas penais aqui, elas são as polícias preventivas, tudo bem? Essa aqui atua em âmbito de sistema penitenciário, tá bom? Preventivas, vamos fazer a prevenção, ou seja, então eu tenho um ciclo incompleto. Eu tenho a polícia que faz a prevenção, atua antes, e eu tenho a polícia que atua após o crime, que é a judiciária, que é só duas. Então isso aqui é um ciclo incompleto, que aí já vamos comentar sobre isso aqui. Tá? Uma faz a prevenção e outra a repressão. Então, a Polícia Militar encontrou pegou em flagrante, vai direto para a delegacia e aí surge o processo, todo o processo de investigação, e aí surge essa questão sobre o processo de persecução penal, tudo bem? E aí, sobre a questão do modelo de justiça criminal, então, nós temos, então, duas polícias. Eu quero que você entenda, a segurança pública atua com dois tipos de polícia, a polícia administrativa e a polícia judiciária, e quem está relacionada com o processo de investigação é a judiciária, que é conhecida como polícia repressiva, atua após, tá? E a polícia preventiva, prevenção, atuando antes. Polícia Militar, PRF, tá bom? Essas são as duas polícias judiciárias. Então, a Polícia Federal, ela faz tanto a prevenção de crimes como a repressão. Ela é a única que atua com um ciclo completo, tá bom? E elas têm a função de investigar e cumprir ordens judiciais, por isso Polícia Judiciária, tá bom? E aí você tem as instâncias da justiça, primeira instância, que é o juiz que tem uma decisão monocrática, não é isso?
Depois tem a segunda instância, que são os tribunais, são os desembargadores, e aí você tem os tribunais superiores, são chamados aí os ministros, aí o Supremo Tribunal Federal, vamos recorrer lá para o Supremo Tribunal Federal. Quando não tiver mais recurso, aí cumpre-se a pena, bom? E aí vem o sistema penitenciário. E aí o sistema penitenciário faz a prevenção terciária. O que é a prevenção terciária, Ricardo? A prevenção. Temos 3 tipos de prevenção. A primária, que é com políticas públicas, o Estado atuando com educação, saúde, lazer, seus direitos sociais, a prevenção secundária, que faz com segurança pública, com as polícias atuando diretamente sobre a criminalidade, tanto a micro quanto a macro, que eu já vou explicar. E a terciária, que acontece no sistema penitenciário, que faz o processo de reintegração social ou de ressocialização. E aí nós temos alguns dados nacionais aí sobre as políticas penais, na Secretaria Nacional de Políticas Penais, nós temos em celas aí mais de 644 mil e em domiciliar mais de 190 mil. Então são mais de 830 mil pessoas presas, tá? Segundo os dados aqui em 2021, 233 mil eram presos provisórios, que ficam em CDPs, tá bom? E aí você tem um corte já, tá? Um corte sobre essa questão um pouco mais crítica. A 67% a população é negra, tá bom? Que faz parte do sistema penitenciário. Então você tem a ver política, segurança pública, questões raciais, questões sociais, econômicas. Então você pode divergir, pode explanar bastante sobre isso, né? Então essa é a primeira parte. Essa primeira parte você vai entender o quê? Nós falamos sobre o conceito de Estado democrático de direito. Dentro do Estado democrático de direito, lógico, foi criada a Constituição Federal, e aí a Constituição Federal, nós temos o artigo 144, onde vai falar sobre segurança pública, quem são os órgãos de segurança pública, qual o objetivo, a finalidade da segurança pública. E você tem esse modelo de justiça criminal, que é formado pela segurança pública, que é pelo judiciário e pelo sistema penitenciário, como nós já vimos aqui pontos importantes. Essa é a primeira parte da aula, então você já consegue contextualizar sobre isso. O segundo tópico, nós vamos falar agora sobre o quê? Direitos humanos, direitos humanos. Em redações relacionadas com segurança pública, esse contexto de direitos humanos, respeito à dignidade da pessoa humana, os mecanismos legais, onde o agente tem que atuar conforme a lei, isso vai ser outro ponto a destacar na relação com segurança pública para você desenvolver sobre esse tema. Vamos analisar aqui pontos importantes sobre esse tópico. Adicionei aqui. Vamos lá. Então, segurança pública, direitos humanos, propostas e soluções. Então, muitas vezes na sua redação você vai ter que dar soluções, propostas, defender o seu argumento. Então, um ponto a destacar, destaca-se aqui o que são políticas públicas e políticas de segurança pública. Políticas públicas, olha só, se faz com os seus direitos sociais, tá? Quando o Estado, só são suas liberdades positivas. Se o Estado não atua, você pode cobrar do Estado. Saúde, educação, lazer, tá? E políticas de segurança pública é o Estado atuando diretamente no combate à criminalidade, através dos seus órgãos de segurança, ou seja, tanto preventivamente, prevenindo o crime, quanto de forma repressiva, investindo melhor dentro das suas polícias judiciárias para melhorar o processo de investigação, tá bom? Então, vai combater tanto a microcriminalidade, a criminalidade de massa, quanto a criminalidade organizada, que nós já vamos falar. Pode ser tema da sua prova, tá? Voltando. Então, quando fala assim em direitos humanos, algo que é muito importante destacar. Nós tivemos a Constituição Federal em 1988, que vai colocar os órgãos de segurança pública, e nós vamos ter aqui em 2009 a criação do decreto. Eu quero que você leia isso aqui, eu quero que seja lição de casa para você. Poxa, Ricardo, eu tenho tanta coisa para estudar e ainda tenho que ler esse decreto? Dá uma lida nesse decreto, porque é o Programa Nacional de Direitos Humanos no Brasil, o PNDH3, é o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos. Lá vai propor o quê? O PRONASSE,
que é um Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Ou seja, qual o objetivo da segurança pública? Ela vai priorizar, segundo o Pronas, priorizar a prevenção da criminalidade. É melhor prevenir do que remediar, tá? E vai buscar atingir as causas. Como que o Estado vai fazer isso? Olha só. Com políticas de segurança pública, combatendo a criminalidade, e para atuar nas causas, com políticas públicas de segurança, prevenção primária, direitos sociais. Isso, ao longo do tempo, vai diminuir a criminalidade, melhorando a qualidade de vida do cidadão. Então, olha como esse tema é bem interdisciplinar, tá certo? Então, o Pronas vai propor isso, vai priorizar a prevenção e buscar atingir as causas. E aí, o Pronas não, o Programa Nacional de Direitos Humanos, ele vai trabalhar em eixos, e aí tem os eixos relacionados à segurança pública. E aí eu quero destacar alguns pontos. Olha só, sobre ciclo completo de policiamento que eu tinha comentado e o policiamento comunitário. Então essas são algumas soluções para uma melhor qualidade da segurança pública em efetividade para o cidadão, tá? Então, esses órgãos de segurança é conhecido como controle social formal. Então, é algo que você pode colocar na prova. O controle social formal, o controle social repressivo. O que vem ser isso, Ricardo? São os órgãos punitivos do Estado. Nós temos dois tipos de controle social. O que é o controle social? É um conjunto de instituições, normas e sanções que vão submeter os indivíduos às regras sociais, às normas. Ou seja, nós temos o controle social informal, que é a sociedade em si, que é a família, a religião, a escola, fazem parte do controle social informal. E nós temos o controle social formal, que são os órgãos, o aparato punitivo do Estado. Olha só, são os órgãos de instâncias formais, são os órgãos de persecução penal. Quem são? Olha, polícia, Ministério Público, Judiciário, Sistema Penitenciário, e vamos acrescentar que Forças Armadas, Força Nacional, a Guarda Municipal, que já vamos comentar. Então, eu tenho controle social formal e controle social informal. E o que é o policiamento comunitário como forma de solução? O policiamento comunitário, gente, é muito interessante que o policiamento comunitário vai fazer parte tanto do controle informal quanto do controle formal. Ou seja, os órgãos estatais se distanciaram da sociedade. Então, a polícia comunitária ela vai fazer uma integração entre sociedade, comunidade e polícia. Então, policiamento comunitário, ó, é um conceito, é um método democrático. Aqui, com o objetivo de resolução de problemas, policiamento descentralizado, tá? Participação, você tem a participação da sociedade. Então, é muito importante dentro desse conceito, ó, os CONSEGs, conselhos de segurança, onde você vai ter na comunidade ali os órgãos policiais e a sociedade discutindo o que vamos fazer para combater aí a criminalidade nessa região. Então, esse é um caminho, é uma solução, tá? E outra solução muito importante que eu vale destacar que é bem atual, que é a criação do Sistema Único de Segurança Pública, o que vem ser o SUSP. Na saúde você tem o SUS. Agora, a partir de 2018, foi criado o SUSP, gente. O que vem ser o SUSP? Isso aqui também é lição de casa. Olha só, é uma lei. A lei de 13.675 de 2018, que vai criar uma arquitetura uniforme para a segurança pública em âmbito nacional. Ou seja, você tem os estados, cada estado tem a sua polícia. E uma polícia, uma informação não fala com outro estado. É, às vezes, dentro do mesmo estado, a polícia militar não fala com a polícia civil, não converge. E isso é muito ruim para o combate da criminalidade, inclusive para essa macrocriminalidade, essa criminalidade organizada. Nós precisamos de informação como combater isso. Então, o SUSP vai criar esse sistema único. Quem vai compor esse SUSP? Aí, ó, todos os agentes, ó, os órgãos do artigo 144. E aí eu vou acrescentar a Força Nacional de Segurança, olha só, agentes penitenciários, as guardas municipais. Então, e demais agentes, como CTs, tá? Questão de secretarias operacionais específicas. Então, tudo isso
como tendo um órgão central, o Ministério da Justiça. Ou seja, você vai ter a integração de todos os entes federativos, tanto no conceito federal, estadual e municipal. Bom, olha só, dentre as principais ações, quando você for dissertar de alguma forma, cair sobre isso e tiver que dar alguma solução, esse SUSP vai promover o quê? Vai promover aqui, ó, operações combinadas, operações integradas, a integração. Palavra-chave sobre o SUSP vai promover a integração de todos os entes federativos com o objetivo de prevenção da criminalidade. Então, segurança pública, integração, prevenção, isso vai ser um aspecto sendo detalhado dentro do Sistema Único de Segurança Pública. E como segurança pública, o que vai acontecer? Vai haver uma política nacional. No Brasil, vamos lá aqui. No Brasil, ainda não existia uma política sobre segurança pública. Então, a própria lei que cria o SUSP vai também criar, vai definir também uma política nacional de segurança pública e defesa social. Olha só. E aí, o que vem propor? Vamos analisar aqui. Vem propor exatamente isso, olha só. É um decreto. Estou dando lição de casa para você. Tá? Um decreto 9489 de 2018. A lei que vai criar o SUSP vai criar essa política. Agora, sim, o Estado brasileiro vai ter uma política nacional de segurança, olha só, que vai trazer novos instrumentos de monitoramento e avaliação dessas atividades desenvolvidas pelos órgãos de segurança, que vão exatamente visar o quê? Olha só, o que eu estava falando, a integração, ações estratégicas. Você vai perceber muito agora dentro na televisão, a questão de atualidades, mega operação para combater a violência doméstica. Então, em todos os estados, aí vai falar, essa operação foi realizada pelo Ministério da Justiça e todas as polícias militares, guardas municipais, vão atuar de forma integrada. Não é unificação das polícias, não é unificar, mas é integrar, tá bom? E sobre essa questão do ciclo completo, esse ciclo completo exatamente é as polícias fazerem tanto a prevenção quanto a repressão. Mas para isso, isso ainda são uma das soluções para promover aí uma política de segurança pública de qualidade, tá bom? Mas, voltando aqui, essa política nacional, olha só, vai fomentar a integração, ações estratégicas. Não é unificação, mas é integração, tá? Cada um no seu quadrado. E mais de forma cooperativa, de todos os entes. E olha só, estimular e apoiar a realização de ações de prevenção à violência e à criminalidade com prioridade para aquelas relacionadas à letalidade da população jovem negra, mulheres e outros grupos vulneráveis. Então, esse é o ponto interdisciplinar sobre segurança pública. Vulnerabilidade. Grupos vulneráveis, jovens, negros, periferias, mulheres, idosos, crianças. Então, esses grupos vulneráveis é um discurso que é muito atual, faz parte aí da segurança pública e está muito também relacionado com as questões tanto culturais quanto econômicas do nosso país. Tá? E aí, então olha só, então você tem uma política que visa combater esse tipo de criminalidade, tá bom? Vai apoiar a manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e dos bens e direitos, ou seja, cumprir o que está elencado no artigo 144. E aí é um ponto muito importante para você destacar, são o que? Modernização de equipamentos. Não tem como você combater a criminalidade sem modernizar equipamentos. Então, a relação da tecnologia, as novas tecnologias no combate ao crime, não é isso? Novas plataformas, olha só, viaturas com
viaturas, desculpe-me, viaturas inteligentes, você também tem ali monitoramento das estradas, ou seja, utilizar toda essa tecnologia para prevenção da criminalidade, tá bom? Então, tecnologia, melhorar o processo de investigação, tá? E é isso. E aí, fazendo esse ponto também, esse ponto, o que aconteceu nessa política nacional? Foi atualizado esse plano nacional. Então, nós temos agora, em 2021, olha só, teve esse decreto 10.822 de 2021, que atualizou o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, tem metas, olha só, até 2030. Então, o plano ele vai contar com 13 principais metas. E olha só, dentre essas metas principais, é diminuir o índice de mortes violentas no nosso país. Então, você pode dizer, relacionar também esse contexto com a questão da arma, do uso de armas, sou a favor ou contra, aí você vai defender essa tese. Violência contra a mulher, tá? O feminicídio, que vem crescendo no nosso país, tá? E a atenção aos profissionais de segurança pública também. Aí são alguns pontos importantes. E aí, para você cumprir essas metas, temos que ter ações estratégicas. Ações, quais são essas ações? Então, essas ações estão tanto a otimização da gestão dos órgãos de segurança pública, até o combate o quê? Corrupção, narcotráfico, organizações criminosas. Esse aqui que é interessante falar, que é a macrocriminalidade, tá bom? A macrocriminalidade. E aí, nós temos aqui, então, isso aqui eu vou destacar, tá? Dentro desse contexto de direitos humanos. Vamos aqui, eu vou acrescentar aqui, cadê? Baixa a guia, mostra a guia, volta aqui, volta para mim, página inicial, novo slide. Vamos colocar aqui um novo slide. Então, o que foi importante dentro desse contexto de política de segurança pública e direitos humanos? Foi isso aqui. Olha só, nós temos, você entendeu o modelo de justiça criminal, não é isso? Como que é formado, Constituição Federal, essa foi a primeira parte da aula. Depois, nós vivemos com os direitos humanos, são documentos que pode ser cobrado para você ter soluções, melhores soluções aí sobre segurança pública. Eu tenho o Plano Nacional de Direitos Humanos, não foi isso? Vai trabalhar a segurança pública em eixos, foi em 2009, que aí vai criar o conceito do PRONASSE, Segurança Pública com Cidadania, com o objetivo de prevenção e atingir as causas, né? E 2018 nós temos a criação do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. E o SUSP vai criar uma política nacional de segurança pública e defesa social, onde o objetivo é a integração dos órgãos através de operações conjuntas, mais monitoramento, melhor sistema de monitoramento e avaliação da criminalidade, tá? E em 2021 esse plano foi atualizado, onde temos algumas metas específicas aqui, principalmente combate a mortes violentas. Então, pegou o conceito geral desse contexto aqui, tá? Falamos um pouquinho sobre essa questão da segurança pública, esse modelo de justiça e a relação com os direitos humanos. E essa que vem acontecendo dentro da nossa sociedade brasileira, relacionado, então, um ponto vale destacar muito, é o Sistema Único de Segurança Pública. Agora, vamos analisar o perfil da criminalidade. O perfil da criminalidade no Brasil e dados estatísticos para você colocar na sua prova e a expansão da segurança privada. Tá?
O que vem a ser criminalidade de massa e criminalidade organizada? A criminalidade de massa é essa criminalidade que acontece no cotidiano. Os furtos, os roubos, o estelionato são realizados por um indivíduo ou por algum grupo. Isso vai acontecendo, tem um grande volume estatístico, por isso de massa, também conhecido como crimes de rua. É o que acontece aí na rua. Não é isso? Você pode se deparar, o cara vem, te rouba, furta, e assim vai acontecendo. Isso aí é chamado de criminalidade de massa. Essa criminalidade de massa, ela é chamada, olha só, então, microcriminalidade. Microcriminalidade, porque ataca ali o indivíduo ou algum pequeno grupo. Já a criminalidade organizada, ela está caracterizada pela Lei 12.850, que vai falar sobre organização criminosa. E essa lei de organização criminosa vai falar que é 4 ou mais pessoas que vão se juntar com um sistema de hierarquia, divisão de tarefas, para ter benefícios de crimes, tudo bem? E aí nós temos características gerais dessa criminalidade organizada, que tem uma estrutura hierárquica, ela é permanente. Essas atividades criminosas são diversificadas. Lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, olha só, a internacionalização, principalmente ali a questão do tráfico de drogas, uma máfia falando com a outra, e o uso da violência para ter o controle, e olha só, inclusive esse contexto de lavagem de dinheiro que vai se relacionar com o quê? Com o banco, com instituições bancárias. Então, essa criminalidade é conhecida como uma macrocriminalidade. Bem, a micro e a macro, tá? E aí chegamos no banco. Chegamos ao banco. Principais ações criminosas em bancos, tanto relacionado com microcriminalidade quanto a macro. E aí nós temos um fenômeno muito atual que eu tenho que falar, que é o quê? Que é o novo cangaço. O cangaço aconteceu lá no início, no final do século XIX, início do século XX no Brasil, de Virgulino, no sertão, foi a primeira manifestação de criminalidade organizada. Se juntavam para cometer crimes. Isso era uma organização criminosa. E hoje nós temos um novo cangaço, não é isso? Eles vão extremamente armados, grupos armados, e roubam, bancos explodem, a cidade, colocam terror em toda a cidade. E olha, isso então é um fenômeno conhecido como novo cangaço. E dentro da criminalidade geral, nós temos os estelionatos, os golpes que as pessoas aplicam, golpes e fraudes. E aí, chegamos aqui no conceito de criminalidade cibernética, gente. A utilização da tecnologia e uma nova modalidade de criminalidade, e deve acontecer um novo modelo de prevenção. Essas transações online, olha só, vão fazer o quê? Com que as instituições financeiras se transformem em atrativos para hackers ou crackers. Então, olha o conceito agora de segurança, criminalidade, com questão de instituições bancárias, tecnologia, tudo relacionado. E aí, ó, nós temos o panorama aqui de 2023 da Kaspersky, vai dizer que, ó, 32%, o Brasil cresceu sobre esse tipo de modalidade de criminalidade, 32%. E na América Latina, o Brasil é líder. E aí nós temos uma preocupação com o banco. Você vai prestar o concurso da Caixa Econômica Federal, pode cair em um tema relacionado com segurança pública e relacionado com as soluções relacionadas para prevenção, nas instituições bancárias. E aí nós temos alguns dados estatísticos. 10% olha só, 10% do orçamento das instituições bancárias, elas são voltadas para a tecnologia da segurança. Por quê? Porque eu tenho uma nova modalidade de crime, que são os crimes cibernéticos. Golpes e fraudes, como as pessoas que usam o computador para extorquir as outras pessoas também, tá bom? São os crimes cibernéticos, ou seja, quando fala assim em crimes cibernéticos,
Uma palavra-chave agora é o quê? Cibersegurança. Olha, essa é uma palavrinha bonita. Então, os bancos devem investir mais orçamento relacionado com cibersegurança, já que nós temos um aumento da criminalidade cibernética. Olha que coisa linda. Bom, essa é a visão do futuro dos bancos. E aí eu vou falar com os senhores, falamos de segurança privada, pública, temos que falar sobre segurança privada. Qual a diferença, quais são as características e como promover determinado tipo de prevenção situacional. Olha só, segurança pública, já estudamos sobre isso, segurança pública. Segurança pública tem qual é um direito e dever de todos, é um direito e responsabilidade de todos, ou seja, não é somente do Estado, mas também de toda a sociedade, mas é dever do Estado e responsabilidade de toda uma sociedade com segurança pública, e nós temos a finalidade da segurança pública, não é isso? Proteger as pessoas e o patrimônio, tanto público quanto privado, através dos órgãos relacionados com a Constituição Federal, e você amplia esse conceito relacionado com o Sistema Único de Segurança Pública. Já vimos isso. E a segurança privada? A segurança privada vai cumprir o papel do quê? Vai o quê? Vai proteger exatamente o patrimônio privado. Ah? E o que vai acontecer? Aqui é um ponto crítico relacionado com crítica. Aqui eu posso criticar a, o Estado, o conceito de atuação na segurança pública, porque eu tenho uma expansão da segurança privada. Por que eu tenho uma expansão da segurança privada? Porque a segurança pública não está dando conta. A criminalidade, então, o próprio sistema, a própria iniciativa privada vai ter que constituir meios para se defender, para se prevenir da criminalidade. Então, a segurança privada ela foi regulamentada, o seu trabalho na parte da década de 80. Hoje quem faz esse controle da segurança privada é a Polícia Federal, tá bom? E o que a segurança privada faz? A prevenção situacional. E como que eu posso contextualizar esses dois pontos? A segurança privada complementa. Então, atuam de forma complementando, olha só, complementa a segurança pública, através do patrimônio privado. E como que se faz a segurança privada? Vai fazer que tipo de prevenção? A prevenção situacional. O que é a prevenção situacional, Ricardo? Prevenção situacional, ela busca diminuir as oportunidades delitivas. Então, a segurança privada não está relacionada com um sistema de saúde, educação, promover política pública, combater diretamente a criminalidade, mas é proteger ali o patrimônio privado, através de técnicas de prevenção, tá? E aí eu tenho que destacar algumas, como as técnicas do esforço, ou seja, criação de barreiras, cercas elétricas, dificultando, o criminoso tem que se esforçar mais. Técnica do risco, aumentando o risco de ser preso através de vigilância, videovigilância. Técnica de recompensa, diminuir a recompensa para que ele não obtenha lucro. Então, olha só, vamos falar com instituições bancárias. O que a instituição bancária está fazendo relacionado com a criminalidade do novo cangaço? Quando explode o caixa eletrônico, o que acontece? Sai tinta vermelha. Então, olha só, é uma técnica de diminuição da recompensa. É uma criação de uma fumaça, e aí a pessoa não consegue, os criminosos não conseguem enxergar. Isso são técnicas. Então, é a segurança privada atuando como forma de também diminuir a criminalidade, numa forma de prevenção situacional. Então, isso aqui olha que legal. Eu ia falar uma palavrinha aqui, mas esqueci. Então, prevenção situacional, técnica do esforço. Lembrei. Então, olha só a palavra-chave, a utilização das tecnologias no combate a criminalidade, diminuindo as oportunidades delitivas, deixando mais difícil para o criminoso, tá bom? E aí ele vai migrar, tá muito difícil, eu vou migrar para outro. Então, é a segurança privada complementando a atuação da segurança pública, tá? E para fechar a nossa aula, então falamos sobre agora nesse ponto sobre, cadê?
a gente já vai cansando um pouquinho, né? Então, como que você está aí nessa sua preparação aí sobre esse tema, sobre segurança pública, sobre atualidades, sobre tecnologia? Como tá essa pegada? Tá com força? Tá? Cansamos, né? Isso aqui é só um comercialzinho para a gente voltar. Então, você percebeu qual é o objetivo da aula que eu quero te dar? Olha só, entender sobre o modelo de justiça criminal, segurança pública e direitos humanos, perfil da criminalidade, relacionando todo esse contexto e expansão da segurança privada e atuação da segurança privada, complementando a segurança pública e relacionado inclusive com a criminalidade relacionada com as instituições bancárias e essa nova criminalidade. E aí, para finalizar a nossa aula, nós temos o quê? É importante você colocar fontes. Então, tenho fontes muito boas aqui, os dados do IBGE sobre criminalidade, tudo bem? Esse sistema de informação sobre mortalidade, Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública e Justiça Criminal, o Atlas da Violência, aqui é pelo IPE, tem alguns dados aqui, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, dá uma olhada no área de segurança pública e o próprio Ministério da Justiça terá informações estatísticas relacionadas com a criminalidade, o que está aumentando, o que está diminuindo, tudo bem? Isso vale destacar dentro do seu conhecimento específico. E aqui eu deixei alguns dados para os senhores, tá? Olha só. Nós temos aqui ó, o Atlas da Violência de 2023. Então, aqui ó, temos sobre mortes violentas, homicídios entre 2011 e 2021. Então, eu tenho uma taxa de homicídio que tem caído, tá bom? E só que aqui você percebe o seguinte: eu tenho uma taxa aqui de homicídios ocultos, ó, mais de 50 mil homicídios ocultos. Aqui nós temos a relação com as armas de fogo. Tá? Então, tem uma. Se relacionar esse contexto sobre a arma de fogo, sou contra, a favor da arma de fogo. Isso aqui tem um dado estatístico relacionado que mais armas, mais mortes. Tá? E aqui, olha só, essa relação com vulnerabilidade. Tá? Então, pessoas negras, o negro tem um risco maior de ser assassinado que a pessoa branca, mas, Ricardo, ele morreu porque ele está cometendo crime. Tá? O objetivo de estatística não é relacionar sobre isso, mas é dizer que eu tenho um corte relacionado aqui sobre eu ter uma probabilidade maior de pessoas negras morrerem do que pessoas brancas, inclusive em confrontos policiais. E a violência contra a mulher, tá bom? Olha só, 49 mil mulheres assassinadas entre 2011 e 2021. Muita coisa, muita coisa. Olha só, vem subindo. Então, aqui eu tenho que ter algumas soluções. Então, olha só, do lado sul, estratégias para diminuir isso aqui, tá bom? E você acontece, olha só, a morte na mulher acontece mais na residência. Então, está muito relacionado com o contexto de violência doméstica, né? Isso com os seus pares. E nós temos aqui a letalidade policial também, já que polícia, ninguém gosta de polícia, só polícia mesmo, só criança e idoso. Então, o índice de letalidade policial, intervenções policiais, são mais ou menos 17 por dia. Aqui estão mostrando os estados que tem maior caso de intervenção policial, tá bom? E aí nós temos algumas propostas, por exemplo, aqui na Polícia do Estado de São Paulo, o uso de câmeras reduziu o índice de mortes decorrentes de intervenção policial, ou seja, o uso da tecnologia para atuar diminuindo a violência policial. E nós temos também o corte de vitimização policial. Olha só, é um país muito violento. O Brasil é um país muito violento, tudo bem? Ó, então, mais de 10, entre 10 7 morrem na folga. Então, a violência ela atinge toda a população. E aí você tem um corte desse perfil de pessoas privativas da liberdade. Bom, esses dados aqui foram do Fórum de Segurança Pública, tá bom? Isso aqui é só para te dar alguns dados estatísticos. E aí, finalizando com a criminalidade da moda. Ó, a criminalidade cibernética, tá bom? Fraudes eletrônicas, ó, mais de 200 mil crimes de fraude eletrônica. Olha o aumento, olha o crescimento entre 2018, ó.
de 320%. Então, essa é a nova criminalidade, o aumento também de furtos e roubos de celulares. E aí nós temos até um corte aqui, ó, a diminuição dos roubos sobre a instituição financeira. Inclusive, você vai ver a atuação da polícia prendendo esses determinados tipos de criminosos, você vai ver uma migração para um crime mais fácil, não é isso? Então, o roubo de celulares, tá bom? Então, tem um mercado aqui, ó, essa é a criminalidade da moda, então a criminalidade cibernética, tá? Então, gente, falei demais, não falei demais? Espero que você tenha gostado, que eu falei demais. Cansou? Ah, cansou de me ouvir? Não cansou? Então, é isso aí, gente. Essa aula foi preparada com muito carinho, com muito amor, pegar todo, contextualizar todo esse conceito e te dar informações objetivas e informações importantes para você aí desenvolver na sua prova, tá bom? E aí, olha só, vamos finalizar aqui a nossa aula. O que eu quero finalizar com a nossa aula aqui? Eu quero que você lá me siga no Instagram. Tô arrebentando, tenho mais de 2.000 pessoas me seguindo, então você vai ser mais amigo, tá? Falar perguntas, dúvidas, perguntar sobre polícia, eu gosto muito sobre esse assunto, tá? E aí, para finalizar, o nosso cupom de desconto, Fernandes 5, tudo bem? Ó, vai ter 5% de desconto em todos os cursos e assinaturas do QC. Gente, é isso. Desenrolamos essa aula sobre segurança pública. Essa aula foi muito legal, foi maravilhosamente maravilhosa. Como diz a menina lá do Big Brother Brasil, Brasil do meu Brasil, que essa aula venha te ajudar de alguma forma, tudo bem? Então vou ficando por aqui. Força, multifoco e fé. Até a próxima aula. Fui, gente!